A geração desses elementos químicos acontece com a morte estelar, né? As estrelas morrem e joga tudo isso. O núcleo dela ela fica fundindo hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hélio, aí forma lítio, né? Que vai lá nas baterias dos carros, forma berílio, carbono, oxigênio e joga para o espaço, né? E forma lá os planetas e toda essa história acontece. Então é chamado de terras raras porque são elementos químicos pesados e não é fácil você fundir. Tipo assim, vamos dizer assim, a fábrica estelar, né? O universo produzir. Né? Não significa que tem pouco no planeta Terra. Mas pode ter muito, mas o fato dele não se fundir com outros, ele fica mais... Isso, né? São elementos químicos pesados, né? Assim, na história Eu entendi a pergunta do Rafa. Bem simplificada. Me diga se eu estou certo. Assim, qual é a tua utopia? Qual é o teu sonho de você encontrar a terra rara? Qual seria essa terra rara para você? Essa substância. Esse mineral. Não é isso, Rafa? Tá. É isso. Qual seria essa terra? Bom. Primeiro... É uma pergunta difícil, né? Qual que seria? Né? Mas assim... Seria uma bateria eterna, um material que... Antimatéria, sei lá. Porque assim, falando assim da célula combustível, não é nem tanto assim a matéria-prima, porque é barata, né? Por exemplo, a zircônia hídrica que a gente faz o sensor que vai no eletrólito da célula combustível cerâmica também, é um material que custa $150, $200 no máximo o quilo, né? O Japão é um dos países que produz, né? Que manufatura esse material cerâmico na forma de um pó e vende internacionalmente, né? Então, não é algo assim muito caro, muito assim, tipo... Agora, o custo da célula combustível reside na tecnologia envolvida para a fabricação deles, né? Então, é muito mais caro do que a matéria-prima em si, né? Você desenvolver essa célula combustível. Um pouco mais, né? Por isso que a gente pensa em escalonabilidade, né? Produção em massa para diminuir os custos. Para diminuir o custo, claro. Senão não se aplica, né? Não fica viável num veículo, né? Exato. Fábio, aquela... Não sei se é terra rara, o que é isso? Bauxita, é bauxita? Bauxita. É uma pedra que ela é do tamanho desse negócio aqui, mas tem uma dificuldade para você carregar, porque ela é pesada. Bauxita sai o alumínio, né? Bauxita é pré-alumínio ainda, né? Tem empresas, né, que na Alcoa, né, em Poços de Caldas, que faz a mineração da bauxita para transformar em alumínio. Ela é muito pesado, né? Eu nunca vi ela bruta, pessoalmente, assim. Eu vou trazer para você. Você tem? Eu não tenho, mas meu cunhado tem em Rondônia. Mas tem aqui do lado tem também uma empresa CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que tem bauxita aqui também. Bauxita, que acho que é do grupo Votorantim, né? Inclusive a cidade chama Alumínio, né? Chama Alumínio. É aqui pertinho de Sorocaba. Do lado de Sorocaba. Deixa eu fazer uma pergunta. Juro que é menos viajada agora. E aproveitando que essa pergunta vai virar corte, que acho que é bom. A gente vê na internet, eu vi já muito vídeo em relação a isso, do grafeno. Aproveitando que você é especialista nessa parte. É tudo isso mesmo? Ou tem uma viajada? Ou, enfim, o Brasil realmente pode ser um fantástico grafeno? O que tem de verdade aí por trás do grafeno? Teria um colega meu lá do nosso grupo lá que responderia com mais propriedade essa pergunta, que eles são da área de armazenamento, essa da área de geração, né? Que o grafeno, ele é um material que foi descoberto, né, há pouco tempo, mas assim, você obtém ele a partir, por exemplo, uma das rotas carbono na forma grafite, né? Com a grafite, né? Você vai deixando os grãos tão... Bom, explica você. Mas você tava no caminho certo. Ele para eu ensinar ele, não vai dar. Desculpa, mas, assim, Fábio. Tranquilo, imagina, nem essa questão eu nem sou muito técnico, né? É como se fosse, né? Você tem ali o grafite. O que é o grafite, né? O grafite o carbono, ele, né, tem a tal de hibridização, SP3, umas coisas de química, e daí o que acontece é que ele se liga, né, faz mais 4 ligações químicas. Né? Ele pode se ligar ali com outro carbono e vai formando uma estrutura cristalina, né? Um cristal. Né? E o carbono na forma grafítica, né? Ele é uma fase, né, do carbono, e ele tem como se fosse assim, se você olha ele assim no microscópio, né, vamos dizer assim, né, ou por uma outra técnica, você sabe que são hexágonos, vários hexágonos, um ligado aos outros, assim, sabe?
E no grafite, esses hexágonos, são em várias camadas, né? Você tem várias camadas de hexágonos, né? O grafite é isso, né? Isso, é. E intramolecularmente, que é dentro dessas camadas, né? A ligação química que você tem ali, ela é chamada de covalente, é muito forte. É difícil você quebrar aquela ligação. Fibra de carbono para automobilístico entra nisso. Também. Fibra de carbono. Isso. Eles orientam. Que é leve e extremamente resistente, é isso. Isso, exato. Né? Eles orientam essas ligações no sentido da tração, né? Você vai puxar a fibra, ela não quebra porque você está tentando quebrar uma ligação covalente. Elas estão orientadas É muito forte. nesse sentido. E daí é interessante porque o grafite, você, por exemplo, está escrevendo, você, né, fica ali no papel. Né? Ele vai saindo em camadas. Né? A gente não enxerga, mas são várias camadinhas que vão saindo. Por quê? Porque entre essas várias camadas você tem uma ligação um pouco mais fraca. Que não chega a ser uma ligação química, uma ligação física. O pessoal chama de forças de Van der Waals. É um cientista, né, que descobriu essas forças. Então, ali você tem uma ligação que não é muito forte. Então, você consegue fazer isso com ele. Né? Camadas, como se você estivesse jogando baralho assim numa mesa. Né? É o grafite do lápis, né? Isso, exato. E o oposto disso aí é o diamante, né? O diamante é uma outra estrutura, uma outra fase polimórfica que eles falam, uma outra estrutura, né, do carbono. Uhum. E respondendo a pergunta do Rafael, a grande questão é que, assim, você obtém um grafeno, por exemplo, a partir do grafite, né? Você faz um processo ali, se eu não me engano, de lixiviação, né? Que você vai retirando essas camadinhas do grafite. E daí é interessante porque tem alguns fenômenos físico-químicos que acontecem nas baterias, porque você pode usar, por exemplo, carvão ativado, né? Carvão no eletrodo da bateria, né? Você pode usar também grafite, ou você pode usar, o pessoal chama de black pearls, né? Que é tipo negro de fumo, que é aquela fuligem que é produzida industrialmente, né? Então, o pessoal usa no pneu, né? De carro, aquela borracha. E aí a grande questão é que o grafeno, tanto o grafite como o grafeno, ele é em camadas, né? E daí você tem um processo eletroquímico que o lítio, né? Ele oxida, vira um cátion, lítio mais, né? E ele vai para um dos lados, para um dos eletrodos. E daí ele começa a entrar nessas camadinhas. Né? Aí você tem um processo que eles chamam de intercalação. E daí você tem algumas propriedades diferentes. Por exemplo, a sua bateria, ela vai... por exemplo, né? Que não é minha área. Por exemplo, ela vai ciclar mais rápido, vai aguentar um tempo maior, né? Vai dar uma carga maior, entendeu? Então você vai... É legal isso, porque tanto a célula combustível, né? Principalmente a célula combustível, o coração dela é o eletrólito, né? E ela só deixa atravessar íons de oxigênio para separar as reações químicas que acontecem no anodo, no catodo, porque você cria um defeito no cristal. Você tem que criar um defeito no cristal por onde vai passar esses ânions, né? Uhum. Então isso é interessante, que você tem a propriedade elétrica e a aplicação de um dispositivo em um carro a partir de um defeito, entendeu? Um defeito provocado. Isso é interessante. Interessante, né? Legal. Você só tem, né, uma condutividade se você gerar um defeito naquele material. Uhum.